A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, seja bem-vindo para mais uma videoaula promovida pelo CAPED, Departamento da Assembleia de Deus do Ministério Santo André. Com prazer, com satisfação, estamos estudando a revista Ensinamentos Bíblicos com o tema 7 Igrejas do Apocalipse e vamos prosseguindo, estudando, avançando no conhecimento, no estudo das cartas, que têm sido muito edificantes. Vamos estudar neste momento a lição de número 10, cujo tema é Laodiceia, uma igreja indiferente. O texto-chave está em Apocalipse, capítulo 3, versículo 15, que diz: Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Para refletir, diz assim: o Senhor Jesus não suporta uma igreja indiferente com as coisas do reino de Deus. Conosco, neste momento, estão nossos amados irmãos, professores, servos de Deus, que vão contribuir com seus comentários, com a reflexão acerca do tema, para ser um suporte, auxílio aos nossos professores. Está conosco nosso amado diácono Sérgio, lá da congregação de Clube de Campo, e também nosso amado irmão, pastor Saulo, da congregação de Pintacilgo 2, né? E que neste momento já estarão cumprimentando os irmãos. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, agradeço a Deus por mais esta oportunidade de compartilhar a palavra de Deus, agradeço ao CAPED, ao pastor Éden mais uma vez pelo convite, agradeço também a Deus pela vida do pastor Saulo e que todo comentário aqui falado, todo debate, seja sempre na intenção de glorificar a Deus e na edificação dos irmãos. Também cumprimento a todos com a paz do Senhor. Sinto-me mais uma vez honrado em poder compartilhar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, procurando contribuir para a preparação da aula dos professores e que também sirva para a edificação da vida espiritual de cada um. Prazer na companhia aqui do diácono irmão Sérgio, do pastor Éden, e estamos aqui prontos para mais uma vez meditarmos nas Escrituras e que ela seja de relevância para as nossas vidas. Queridos, a leitura bíblica em classe é a descrição da carta em si, Apocalipse capítulo 3, versículos 14 ao 22. Faremos a leitura, que diz: E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Uma carta com um conteúdo forte, uma repreensão. Dentre as 7 igrejas, é a única que recebeu somente repreensão, nenhum elogio. Então, é uma igreja que realmente estava fora da vontade de Deus, não agradando a Deus, ao ponto de o Senhor Jesus tratar com ela de uma maneira muito firme e forte, mostrando uma característica do Senhor Jesus como o Senhor da igreja, que é aquele que tem tanto a palavra de consolo e de ânimo, como também a palavra de correção, disciplina. E a igreja deve ter esse equilíbrio, e não somente ter palavra de ânimo e incentivo, mas também a palavra de correção, de ajuste, de advertência, para que a verdade de Deus seja vivida, cumprida, seja realmente uma verdade na igreja. E esta igreja, nós vamos observar características muito interessantes da sua
geografia, da sua cultura, que Jesus usou como uma forma didática, sábia, como um excelente mestre perfeito que sempre foi, para lidar e falar com ela. Né? Então essa igreja de Laodiceia vai receber essa carta direta do Senhor Jesus, porque ela estava, como diz o título da lição, indiferente. Então era uma igreja apática, uma igreja sem o fervor, sem o empenho, sem intensidade, uma igreja com características realmente de não fazer a diferença onde estava, de não ser relevante, de não ser atuante, não estar cumprindo o papel pela qual a igreja existe. E aí então o Senhor Jesus tem que intervir e vir falar com ela, mas primeiro para a gente entender um pouco da carta. Realmente é muito interessante entender o contexto, entender a cultura e até a localização, a vizinhança daquela cidade, para entender melhor o conteúdo da carta, né, irmão Sérgio? Exatamente. De todas as cartas estudadas até agora, essa é a que melhor Jesus utiliza as questões geográficas da cidade para repreender a igreja. Isso nos prova que a igreja de Laodiceia estava bem envolvida com a sociedade que ela estava inserida, né? A cidade de Laodiceia era uma província romana na Ásia Menor, muito próspera. Ela foi fundada por um rei da Assíria, o Antíoco II, no ano 250 a.C., e ela recebeu esse nome em homenagem à sua esposa, Laodice. Antes disso, a cidade chamava Teópolis, que significava cidade de Deus. Não era uma homenagem ao Deus verdadeiro, mas era uma homenagem a Zeus da mitologia grega, que era adorado e idolatrado ali como uma divindade. A cidade ela estava numa localização que contribuía para a sua prosperidade. Além disso, uma coisa que eu acho bem interessante era uma cidade que possuía um sistema bancário, um centro bancário bem estabelecido, industrialmente falando se destacava também, e ela era famosa por 3 pontos que o próprio Senhor Jesus, no decorrer da sua repreensão, cita. Primeiro, pelo tecido negro, um tipo de lã negra que ali era fabricado, que era raro e que tinha um valor bem caro para a época. Segundo, ali havia uma faculdade de medicina, bem diferente das faculdades de hoje. Era uma faculdade onde, além de ter os estudos das matérias envolvendo medicina, mas também se praticava a idolatria ao deus Asclépio, né? Para o professor entender melhor, esse deus Asclépio ele é representado pelo símbolo da própria medicina, aquela serpente que você vê no símbolo da medicina, é esse deus, essa divindade que era adorado. E dentro dessa faculdade de medicina, eles fabricavam 2 coisas que na época eram valiosas e eram, como eu posso dizer, matéria-prima de primeira para a época, que era uma pomada para os ouvidos e o colírio, né? A cidade de Laodiceia era famosa pelo seu colírio, né? Uma outra coisa que eu acho muito interessante aqui dentro ainda dessa cidade de Laodiceia, que é um ponto negativo que o próprio Senhor Jesus destaca na igreja e nós veremos futuramente, conforme o debate for se desenrolando, é a questão das águas. Apesar de toda essa prosperidade, era uma cidade que sofria no que dizia respeito ao abastecimento de águas, né? Veremos mais para frente. Quanto à igreja, já foi falado, a igreja de Laodiceia era uma igreja muito próspera, né? Possivelmente, muitos dos seus membros faziam parte da alta sociedade. Então, até por isso, segundo o David Brown, no seu comentário exegético sobre o Apocalipse, ele cita que possivelmente era muito costumeiro escutar: olha, nós somos ricos, né? Nós somos prósperos, nós temos Deus porque nós somos crentes prósperos, né? E aí abre até um debate para outras questões, né? Quanto a como o evangelho chegou ali, a maioria dos estudiosos concordam que possivelmente foi através de Epáfras. Epáfras ele é citado lá em Colossenses, no capítulo 4, no versículo 12, que diz assim:
cumprimentai-vos Epáfras, que é um de vós, servo de Cristo Jesus, que sempre luta por vós em suas orações, para que permaneçais amadurecidos e plenamente seguros em toda a vontade de Deus. Um outro ponto relevante sobre esta igreja é Paulo conhecia esta igreja. No próprio livro de Colossenses, nós vemos Paulo citando uma carta que ele escreveu quando estava preso em Roma e enviou para esta igreja. Em Colossenses capítulo 4, versículos 16, diz assim: depois de lida entre vós, fazei com que esta carta também seja lida na igreja dos Laodicenses, e procurai ler também a carta de Laodiceia. É uma das cartas que se perdeu, infelizmente, então não sabemos o conteúdo. Mais um comentário: alguns estudiosos chegam até mesmo a dizer, a afirmar que o conteúdo da carta de Paulo, muito do que era escrito, ou do que foi escrito por Paulo, é o que o Senhor Jesus aqui traz para a igreja de Laodiceia. Então, dentro dessa linha de pesquisa, o que eles dizem? Que era um problema que a igreja de Laodiceia enfrentou desde sempre. Por estar numa sociedade rica, numa sociedade próspera, muitos dos seus membros se faziam e participavam do que acontecia, inclusive os próprios cultos de adoração às divindades ali. Então esse é o contexto histórico da cidade e da igreja de Laodiceia. Uma igreja muito próspera, né, pela sua situação social, econômica. É uma igreja que realmente estava, aos olhos humanos, muito bem sucedida. Então você olha, tem tudo essa igreja para avançar, crescer e realmente ser a melhor da região. A igreja que realmente nota 10. Então tinha tudo para deslanchar como uma igreja 10. Porém, a realidade era totalmente diferente. Uma característica dessa carta é que ela mesma tem dificuldade em se examinar, porque ela diz algo de si mesma, nós veremos nos versículos seguintes, que ela se acha de uma maneira e o Senhor vem e diz algo totalmente contrário. Então ela não tem percepção, discernimento, não tem uma visão correta, entendimento correto mais do reino. Ela está realmente totalmente desconectada do céu, desconectada com as coisas de cima, né? Tão conectada, tão cheia, abastecida, tão bem embaixo, tão bem com as coisas materiais, que isso ofuscou as coisas de cima, ofuscou o relacionamento, a humildade, a simplicidade, porque o evangelho, a essência é simplicidade, é pureza, é mansidão, é amar, é servir, é doar, é estar abaixo, né? Se fazer menor do que o outro, como Jesus ensinou, pegar a bacia e lavar os pés uns dos outros. E aí, essas características de muito suficiência, grandeza, opulência, né? Essas roupas lá, por exemplo, né, sendo produzidas ali, talvez então eles se vestiam muito bem, tinham muitas vantagens em relação às outras cidades, e tudo isso são coisas perigosas para que o servo de Deus ele se corrompa, e a parte da simplicidade que é em Cristo Jesus, a simplicidade do reino. E aí Jesus vem então para falar com ela, Jesus já vem então se identificando, Jesus vem então já se identificando e começando o seu diagnóstico, né, irmão Saulo? Ele começou a avaliar e expor então, trazer um choque de realidade para aquela igreja. É importante observar nessa leitura, inclusive está dentro do texto da lição, né, a hora que o comentarista, o Newton, coloca aqui a questão das características dessa igreja. Era uma igreja que ela não estava sofrendo problema de perseguição, o que parece ter marcado quase todas as outras igrejas da Ásia. E essa igreja não tinha esse problema. Jesus, pelo menos, não menciona nenhum problema de perseguição para a igreja de Laodiceia. Além disso, ela não tinha também nenhuma dificuldade com os judeus, coisa que marcou outras igrejas também, né? Essa igreja, nesse aspecto, parece que estavam pacificados, estavam tudo bem. Outra coisa que nós observamos nas demais cartas eram os falsos mestres presentes na igreja. Jesus também não fala de nenhum falso mestre, não se percebe a presença de nenhum falso mestre nessa igreja. O que dá a entender, e dentro dessa colocação que está dentro da própria lição, é que parece que a falta desses elementos
leva a igreja a um cristianismo que nós chamamos de nominal, né? Eles afirmam ser e não são. Eles estão numa condição de acomodação. Para eles está tudo bem. O que o irmão Éden acabou de colocar, a questão da autossatisfação, da autossuficiência. E esse conforto que eles viviam os impedia ou os incapacitava de ser testemunhas verdadeiras de Jesus. O próprio Jesus, então, vai se identificar para essa igreja fazendo isso. Esse vai ser o papel de Jesus, mostrando que essa autossuficiência, que esse ambiente de conforto, essa justiça própria que eles tinham. E outra coisa que nós observamos, foi muito bem colocado aqui, tanto pelo irmão Sérgio quanto pelo irmão Éden, essa coisa de eles copiarem o caráter da cidade. A igreja estava muito à cara da cidade, né? A cidade era uma cidade que ela possuía tal suficiência própria que no ano 60 depois de Cristo, ela sofreu, ela foi destruída por um terremoto e eles não aceitaram a ajuda do imperador romano. Eles, com recursos próprios, reergueram toda a cidade numa atitude de autossuficiência, de autossatisfação, de opulência. E isso é o que estava marcando também a igreja, né? Levando a igreja essa atitude a um comportamento orgulhoso, a um comportamento de complacência com o ambiente ou com o mundo. Tinha muitas características daquele local em que eles viviam, provocando, conforme o irmão Nilton comenta na lição, náuseas em Cristo, provocando nele vontade de vomitar essa igreja da sua boca. Esse era o cenário da igreja. O que nos traz para uma reflexão para os dias de hoje, olhando para esse cenário, é que as ausências, às vezes, de certos eventos dentro da igreja parece trazer para ela também o mesmo cenário, um cenário de comodidade, de acomodação, de autossuficiência, de justiça própria, é do meu jeito, né? E é muito do meu jeito. E isso parece levar a igreja para um caminho mais de mornidão, que é o que Jesus vai falar para essa igreja e vai compará-la a uma igreja morna. A gente chega nisso um pouco mais na frente, como colocado pelo irmão Sérgio, mas vai levar ela para isso, para um cenário em que não vai haver nela, não vai se ver nela nem que é fria e nem que é quente. É uma igreja que ela está ali no meio termo e ela não se decide, né? Por causa dessa pompa, por causa dessa situação tranquila. A leitura que se faz da igreja de Laodiceia é que ela é uma igreja em estado de apostasia, né? É uma igreja em estado de apostasia. E aí a carta, como ela é escrita, como escreve Steven Lawson, né? Ele coloca isso mostrando que a igreja precisa estar alerta a esse chamado às 7 igrejas, porque Jesus não escolheu as melhores igrejas daquele tempo para poder enviar as cartas, né? Não foi escrito para a igreja de Jerusalém, que era a igreja mais antiga e tradicional, não foi escrita a igreja de Antioquia, que era uma igreja de gentio formada por gentios, já em terra de gentios, e Jesus não enviou, foi para ela. Jesus enviou as 7 igrejas da Ásia, trazendo mostrando dentro dessas 7 igrejas o cenário de todas as igrejas de todos os tempos, o cenário de todos os crentes em todos os tempos, a ponto de fazer aqui, dentro desse contexto, uma análise para uma aplicação dos membros individualmente, das igrejas locais e até da própria igreja dentro de um contexto universal, dos riscos que ela corre, se ela não tomar o devido cuidado para não entrar dentro de um quadro de mornidão espiritual.
a preocupação de Jesus com esta igreja, e lá na frente nós vamos ver o desafio que ele lança a ela, é que ela precisa tomar algumas atitudes, ela precisa tomar algumas ações. Mas na frente, então, a gente vai falar, na hora que nós entrarmos aí para detalhar, destrinchar o texto, nós vamos falando aí da identificação de Jesus à sua igreja, vamos falando aí também do diagnóstico que Jesus faz dessa igreja e depois o desafio que ele faz para essa igreja mudar o seu comportamento. A parte mais marcante que é conhecida esta carta à Laodiceia é sobre a mornidão, né? Muito conhecida entre os irmãos cristãos, sobre não ser frio nem ser quente, e o Senhor Jesus usa essas características aí do abastecimento de água, como já começou a pontuar o irmão Sérgio, onde uma cidade vizinha tinha água frescas, nascentes, cristalinas, e aí essa água fria, essa água que é um refrigério, é boa, é saudável, você se refresca, você bebe, né? Então é uma água fria boa. E do outro lado havia outra cidade que tinha fontes de águas termais, águas aquecidas, que também tem a sua qualidade, o seu valor medicinal, e que tem o seu valor para ser utilizada, né, naquela temperatura. Então estava em condições, numa cidade ou na outra, estava em condições boas, condições para ser utilizada, né, tinha a sua utilidade. E essa dificuldade que havia em Laodiceia fazia com que ela necessitasse que essas águas fossem direcionadas de outro lugar em determinados momentos, né, na ausência de água suficiente, vir dessas outras cidades. E essa que era fria, né, pelo caminho ela ia sendo aquecida e ela ficava morna. A outra quente também, ela não continuava quente ao longo do caminho e chegava morna. Então a água que chegava lá Laodiceia era uma água morna, que não é boa para beber, nem aquela aquecida que você pode utilizar. Então aquela situação o próprio Senhor Jesus usou para falar da situação daquela igreja, de uma forma bem didática, o Senhor mostrando, olha, essa água da mesma forma que ela chega, e aquilo morno é nauseante, incomoda, não cai bem no organismo, assim esta igreja está aos meus olhos. A vida dela, a prática dela, o viver dela não está agradando a mim, e isso causa uma repulsão, uma rejeição, uma abominação, porque o próprio Deus é santo, o próprio Deus é puro, o próprio Deus ele é aquele santificador, operando na igreja, embora pessoas imperfeitas, mas ele vai tendo aquela liberdade de atuar, aperfeiçoar, santificar, ensinar, formar, curar, tratar, ele vai transformando. Mas uma igreja ele não mais tem a liberdade de atuar, de transformar, de agir, o Espírito Santo perde o espaço, aquilo é um ambiente onde a graça de Deus não é livre para atuar, para agir, e isso vai fazendo com que a contaminação, o pecado, uma série de defeitos e a carne vai sobressaindo e faz com que o Senhor tenha essa repulsão, olha, não encaixa comigo e vai se afastado automaticamente, né? Então o Senhor Jesus vai usando essa característica da cidade para ensiná-los, olha, a realidade de vocês realmente está ruim, o diagnóstico de vocês é mau, assim como uma coisa pode estar se deteriorando com o tempo, por dentro, e depois um dia vem à tona uma queda, um desabar, um adoecer, porque alguma coisa por dentro está mal, assim estava aquela igreja. Por dentro estava mal e agora o Senhor Jesus vem para mostrar, para realmente estampar a realidade dela diante da liderança e que chegue para toda a igreja. Então ele vai falando dessa mornidão, e é possível sim, né? Nós vivemos numa época onde, principalmente se falarmos da nossa realidade Brasil, nosso contorno, tantas igrejas ou denominações ou pessoas que não estão naquele fervor, não estão naquela verdade, aquela firmeza, aquela dedicação, não estão realmente com as características de vida e prática espiritual realmente conforme a vontade plena das Escrituras, da vontade de Deus. Então acaba gerando uma igreja que pode estar indiferente às coisas do reino, né? Podemos ter pessoas e igrejas mais focadas nessas coisas materiais, podemos ter igrejas
indiferentes à voz do Espírito Santo de Deus, então não se dá lugar à voz de Deus, se dá lugar à liturgia, tem que acontecer a liturgia. Tem igrejas que são de eventos, de evento em evento, tem igrejas que são vinculadas à personalidade, algum grande nome lá é o destaque, que é ele que fala, ele que faz, ele tem um dom e acaba virando um culto à personalidade. Então existem algumas características de algumas igrejas nos dias atuais que vão criando aí uma situação de mornidão geral, que não tem um fervor genuíno, puro, intenso de amor a Jesus, né? Tem essas características que vão tornando uma igreja morna, né? Embora sabemos que isso se varia de nação para nação, onde às vezes há uma perseguição intensa se há uma igreja fiel, mais firme. Como o comodismo naquela igreja gerou essa mornidão, ao nosso redor nós sabemos que também um conforto, bem-estar e o comodismo vai gerando essa mornidão também. Então a gente vai entrar aqui nesse diagnóstico a partir do versículo 17, né? É o Senhor dizendo o que ela acha de si mesmo, né? Então a gente entra no diagnóstico, o tópico 4, irmão Sérgio, se puder comentar essa avaliação de Jesus e como que ele vai entrando e tratando isso. Uma coisa que eu acho interessante é que a igreja de Laodiceia se parecia tanto com a própria cidade que Jesus utiliza das características da cidade para dar o diagnóstico, né? Só fazendo acrescentando ao comentário do Morno, as duas cidades, a cidade que tinha água termas era Hierápolis e a cidade que possui as águas frias era Colossos. Então Laodiceia ficava entre essas duas cidades, né? E sobre essa questão do Morno, uma coisa que eu acho interessante é o seguinte: Jesus ele deixou bem claro para aquela igreja, olha, se vocês continuarem mornos, vocês continuarão existindo enquanto igreja, porém, enquanto igreja instituição, porém deixarão de exercer influência enquanto reino de Deus, né? Porque às vezes nós olhamos assim, as pessoas têm o hábito de falar, mas permanece, é de Deus. Nem sempre. Permanece às vezes porque tem uma boa instituição, porque tem bons recursos, como era o caso da igreja de Laodiceia, diferente da igreja estudada anteriormente, que é a igreja de Filadélfia, que era uma igreja pequena, não tinha influência política, porém era uma igreja que possuía a chave do reino, literalmente, né? Uma outra coisa que eu acho interessante é a autossuficiência dessa igreja, né? No capítulo 17, Jesus ele diz assim: você diz, sou rico, tenho prosperidade e nada me falta, mas não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Eu particularmente sentiria vergonha se Jesus dirigisse essa palavra a mim, né? Miserável, pobre, cego e nu. Dentro desse contexto, dentro dessa fala de Jesus, irmão Éder, eu vejo uma coisa muito particular e popular aqui das igrejas brasileiras, como você falou, do contexto brasileiro, que é a famosa teologia da prosperidade, né? Nós temos o hábito de achar que a bênção de Deus ela está ligada a uma vida próspera. Nossa, aquele irmão é próspero, tem um bom emprego, tem a sua empresa, tudo isso é bênção. Mas às vezes nós vemos, não, aquele irmão é um servo de Deus. E nem sempre, né? Nem sempre a prosperidade material não necessariamente significa ou é sinal da aprovação de Deus. Aquela igreja era próspera materialmente. Era uma igreja que não tinha falta de nada materialmente. Eu ouso dizer que o templo de Laodiceia talvez enchesse os olhos de quem passasse ali, porque era uma igreja rica, pessoas ricas, né? Era um templo bem arrumado, um templo aconchegante, mas não tinha a presença de Deus. E é interessante que Jesus ele fala para aquela igreja, olha, eu aconselho vocês a deixarem essa autossuficiência, né? E a comprarem de mim o quê? O ouro refinado no fogo para que te enriqueça, ou seja, compre a verdadeira riqueza. A verdadeira riqueza está em ter a minha presença, está em ter os dons, está em ter a graça, né? Eu fico imaginando como que era o culto de Laodiceia. Talvez um culto cheio de filosofias humanas, cheio de comentários humanos e pouco do reino, pouco da graça, pouco de Jesus. E Jesus, ele ainda usando o contexto para mostrar que toda aquela prosperidade era momentânea e falsa e superficial, ele fala, olha, compres de mim também roupas brancas,
Como eu falei no contexto da cidade, conhecendo um pouco a cidade, os moradores de Laodiceia, eles se orgulhavam da sua lã escura, né? Com certeza eram roupas lindas, vestimentas de festas, roupas caras. E Jesus fala, olha, essas roupas escuras não são nada, vocês estão nus. Vocês precisam comprar roupas brancas, ou seja, para que vocês se cubram, né? Claro, aqui é uma linguagem espiritual, mas Jesus utiliza da questão que eles conheciam bem. E Jesus continua dizendo, e colírio para que apliques aos teus olhos e enxergue. Olha que paradoxo, a cidade que possuía o melhor colírio da época era a cidade que possuía uma igreja cega, né? E diante desse diagnóstico, o que nos resta é olhar para nós e nos examinarmos. Por isso que Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele, inspirado pelo Espírito, diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E nós sabemos a dificuldade que nós temos de nos examinar. Eu posso te examinar, o irmão Éden, o irmão Saulo, o irmão tal, e eu. Me examinar é muito difícil. E a ordem bíblica e a ordem de Jesus, entre linhas, o que Jesus está querendo falar para essa igreja, né, irmão Éden e irmão Saulo? Se examine. Busquem saber quem vocês são. Eu acho isso muito duro. Além esse confronto, esse choque de realidade, né, fala de uma maneira muito forte, miserável, pobre, cego, nu, desgraçado. Então, muito incisivo, muito forte falar de Jesus com aquela igreja que não sabia a verdadeira riqueza. Assim como Jesus é aquele que confronta com a verdade, muitas vezes com os fariseus, certa vez até com aquele jovem rico. O jovem rico tinha de tudo e até tinha uma religiosidade porque falava que cumpria os mandamentos, e aí o Senhor Jesus orientou ele, ó, dá tudo que tem, vende, dá aos pobres, ou seja, desapega disso e vai servir. E aí ele se afastou, então ele era um rico, mas espiritualmente era pobre, apegado àquilo. Essa igreja da mesma forma, se achava rica, sabia lidar financeiramente, comercializar, até um pouco, quando fala compres ouro de mim, né? Uma linguagem comercial, não que Jesus vende as coisas do reino, mas ó, eles tratavam muito de negociação, né? Vendia roupa, vendia os seus produtos de colírio, de todas as riquezas ali daquela cidade, então tinha negociação e Jesus vem, ó, então vem tratar comigo, vem buscar aqui produto que é bom, que é melhor, a verdadeira riqueza que é de cima, aprende o que é que tem valor de verdade. Ah, vocês estão valorizando tanto, ó, fiz um bom negócio, nossa rede bancária tá boa, nosso negócio de roupa tá bom, nosso negócio de colírio tá bom, elas estão tá muito bem, né? O saldo tá lá em cima, tá positivo, mas olha, vem buscar a verdadeira riqueza, que é o saldo no céu, o galardão diante do Pai, onde ladrão não rouba, onde não se corrói e não se acaba, é eterno. Vem buscar em mim o ouro provado no fogo puro para te enriquecer. Então ele vai falar sobre a verdadeira riqueza, sobre a verdadeira vestimenta. Então Jesus vai trazendo isso, lançando para eles, né, qual que é a necessidade verdadeira deles, né, irmão Saulo? Então o Senhor Jesus está lá dando o conselho, está dando a orientação, né? Gostaria até de o irmão Saulo adentrar aqui nas recomendações, porque o verso 19, Jesus é muito claro a dizer, olha, eu repreendo e castigo todos quantos amo. Então Jesus quer mudar a situação, Jesus quer tratar, Jesus quer convertê-los, Jesus quer dar chance, embora fala, estou a ponto de vomitar, mas não tinha vomitado. Estou a ponto de repudiar vocês, mas ainda estavam ali como igreja, né, defendendo o nome de Cristo, a causa de Cristo. Então, Jesus ainda queria que houvesse um arrependimento. Por isso, Jesus então está dando esse conselho, não para descartá-los, mas para trazê-los. Porque o nosso Deus é assim, Ele corrige como um pai corrige um filho, Ele não quer que nenhum se perca. Ele é o bom pastor que cuida das ovelhas, que trata, que cuida da que está machucada, ferida, a que se perdeu. Ele busca e sabe lidar com cada uma. Então, Ele vem com a linguagem firme, mas ele fala, eu estou tratando e falando assim porque eu amo, eu quero vocês perto de mim. Fechando essa sua linha de raciocínio, estava nauseante, né? Jesus estava sentindo vontade de vomitar, né? É aquela coisa de algo que não te faz bem
e que te provoca um mal-estar. O que a igreja de Laodiceia estava provocando em Jesus era um mal-estar, a ponto de ele quase não aguentar segurá-la mais. Olha, está quase impossível mantê-la comigo. Eu estou prestes a vomitá-la. Mas eu gostaria de, antes de fazer esse comentário dessas orientações de Jesus, voltar um pouquinho lá na introdução da carta, quando Jesus faz à igreja de Laodiceia uma apresentação, porque ele diz, e está aí dentro da nossa lição, nesse terceiro tópico, o Senhor Jesus se identifica à igreja, ele se apresenta para a igreja como ele sendo. Ele fala de três características suas. Né? E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira e o princípio da criação de Deus. Tem todo um sentido porque Jesus está dizendo isso para essa igreja. Né? O que ele queria dizer ser o Amém? Um comentarista, um dos comentaristas que eu vim estudando, dizia que nele se cumpria, a revelação de Deus encontra a resposta e o cumprimento perfeito. Essa é uma das explicações que se dá para ser o Amém. Uma das referências que nos remete para poder entender que Jesus é o Amém, que nele se cumpre todo o propósito, e eu creio que ele está falando isso à igreja de Laodiceia, porque ela entendia que era autossuficiente e não reconhecia que o Amém é ele, que ele ele vai dizer aí que ele é o princípio da criação, e princípio da criação aqui não é dizendo que ele foi a primeira pessoa a ser criada, não é isso? O que quer dizer isso? Quer dizer que ele é um dos criadores antes de tudo. Isso que ele está dizendo, eu participei do processo da criação, eu estou lá desde o começo, eu sou o soberano na criação. É tanto que lá no fim o que ele vai oferecer à igreja para quem vencer está totalmente relacionado a esse ato soberano dele. Mas então o Amém, lá em 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 1, o versículos o 19. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim. Versículo 20. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o Amém, para a glória de Deus por nós. O apóstolo Paulo confirma aqui que nele todas as coisas, as promessas são cumpridas por causa dele. Parece que a igreja de Laodiceia tinha esquecido desse detalhe, que ele era o princípio, que ele era o Criador. Outra frase que ele se identifica aqui é dizendo que ele é a fiel e verdadeira testemunha. Parece que a igreja de Laodiceia perdeu essa característica de fiel e verdadeira testemunha. Ela se coadunou com o caráter da cidade e isso a impediu de ser uma fiel e verdadeira testemunha. O próprio Jesus está dizendo isso dela, mas ele está dizendo que ele não mudou, ele continua cuidando, ele continua imutável e ele continua supremo. Ele deixa claro isso para a igreja de Laodiceia. Queria só fazer esse adendo, retornando um pouquinho lá nesse terceiro tópico, para falar agora dessa repreensão de Jesus, porque o Sérgio fez muito bem a questão do diagnóstico. O diagnóstico, como está bem lá colocado na lição, já se identificou que essa igreja ela tem 3 problemas sérios: de pobreza, dizendo ser rica; de cegueira, achando que tem a visão melhor que todo mundo; e de nudez, achando que estava vestida por causa da lã que tinha dentro da cidade.
A igreja está com esse problema. Ela está pobre, ela está cega e ela está nua. O Senhor Jesus está dizendo para ela, olha, vocês estão pensando que porque tem um centro financeiro, porque tem bancos dentro da cidade, porque a cidade é industrializada, porque vocês pensam que tem uma escola de medicina no meio de vocês, porque vocês pensam que aqui fabrica o tecido de lã preta e é o único lugar que se tem, vocês são melhores que os outros, vocês estão mais bem vestidos que os outros, vocês estão pobres, são cegos e estão nus. Jesus está dizendo isso para ele. A recomendação de Jesus é, primeiro, ele vai dizer para eles assim, olha, eu recomendo que de mim vocês comprem ouro refinado no fogo. Essa é a primeira recomendação. Quando Jesus pede para eles comprar ouro refinado no fogo, remete a 2 textos bíblicos. Um deles está em Isaías 55, versículo 1. Jesus pode estar falando da questão da justiça própria desse povo. E aí ele está dizendo assim, ó vós todos que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde comprar e comer. Sim, vinde comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Ele é muito bem colocado, Moeda, ele não está oferecendo nada por dinheiro. Ele está pedindo para comprar sem dinheiro e sem preço. Só Jesus pode fazer isso. Vinde comprai de mim ouro refinado no fogo. Um outro versículo pode ser que a fé deles também estava comprometida. Aqui Jesus está falando, nesse texto de Isaías, o texto fala a respeito da justiça divina. E pode ser que por eles defenderem muito uma justiça própria, ele está dizendo para eles assim, ó, vinde comprar, compra uma justiça verdadeira, uma justiça pura, não compra uma autojustiça, mas uma humildade, uma atitude de humildade, e seja justos, né? Isso que ele estava dizendo a eles. Ou pode ser que Jesus estava dizendo para eles que a fé estava comprometida quando ele fala do ouro refinado. 1 de Pedro, capítulo 1, o versículo 7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual não o havendo visto há mais, no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegreis com gozo inefável e glorioso. Ele faz a comparação aqui nesse texto de que a fé da igreja é muito mais relevante do que qualquer ouro, do que qualquer riqueza dessa terra. O que Jesus vai chamar a atenção da igreja de Laodiceia é exatamente nesse ponto, dizendo para ela, vocês pensam que são ricos, vocês pensam que têm, que vocês podem, e eu quero vos dizer, vocês precisam comprar ouro refinado no fogo, ou vocês precisam eliminar essa questão da justiça própria, de achar que são autossuficientes, e vocês precisam voltar ou retomar uma fé viva, uma fé verdadeira. E aí ele dá esse recado. Olha, e aí ele diz também, olha, vocês precisam comprar colírio para os olhos, vocês precisam comprar colírio para os seus olhos. Eles assoberbados, como nós já falamos, porque eles produziam o melhor colírio em função da escola de medicina que havia na cidade, e aí Jesus está dizendo, porque vocês são cegos, vem comprar óleo para ungir os seus olhos, para poder passar nos seus olhos. Claro que ele está falando do aspecto espiritual, porque ele está vendo uma igreja que perdeu a visão espiritual. Ela não enxerga mais o poder, a graça, o agir de Deus. Ela perdeu a humildade, ela perdeu tudo que ela tinha de Deus, e ela está vivendo como que se não dependesse mais de Deus. A riqueza da igreja é suficiente para ela viver, para ela sobreviver, para ela existir. E Jesus está dizendo assim, vem comprar colírio porque vocês estão cegos. Ele já tinha falado da pobreza, ele falou dessa cegueira e falou da nudez dessa igreja. Aí ele fala, eu repreendo e castigo, como colocado pelo irmão Éden, a todos quanto eu amo. Jesus estava reforçando 2 textos bíblicos aqui, Provérbios capítulo 3, versículo 12. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem.
Ele está reforçando isso aqui, dizendo para essa igreja. Outro texto que remete a isso também, e os irmãos, é importante para ajudar aí o professor na preparação da aula, em Hebreus capítulo 12, versículo 6, que também vai falar nesse mesmo sentido, Jesus orientando que ele castiga todos aqueles que ele ama. 12, versículo 6, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Ele está dizendo para essa igreja assim, aceita a correção. Eu estou açoitando, eu estou repreendendo, eu estou castigando para que vocês tomem um rumo para ser salvos. Para vocês não se prenderem às coisas desse mundo, não se aterem às coisas dessa terra, às riquezas que vocês têm, deixar isso tudo para que vocês sejam salvos. É tanto que Jesus entende que ele já estava eliminado, ele já tinha sido eliminado dessa igreja. A primeira advertência que ele vai dar nessa sequência, depois de dizer para eles que ele castiga todos quanto ama, é que eles precisavam ser diligentes, ou sejam rápidos, estejam atentos, sejam objetivos e arrepende-te. Mas arrepender do que e para quê? Eles precisavam saber do que Jesus queria. Arrepende-se dessa complacência com essa cidade, dessa convivência com essa suntuosidade, com essa riqueza banal, passageira, que acaba aqui. E o que eles precisavam então? Porque quando se arrepende de algo, e o arrependimento dá o entendimento de conversão, de mudança de direção, o que eles deveriam fazer? Volta ao zelo e volta a ter a preocupação. Vocês precisam zelar e preocupar. E com certeza, o irmão Sérgio coloca isso, né? Por certo, pensando na natureza da igreja, ninguém precisa praticamente de nada. Eles nem lembram da igreja de Esmirna, por certo, que era chamada de pobre. Jesus vai dizer para ela assim, tu és rica. Talvez essa igreja, com toda a riqueza, estava vivendo a sua pompa, vivendo, como nós dizemos, dentro do seu quadrado. Está tudo confortável aqui, está tudo bem, para que eu vou me preocupar? A busca, talvez, era só pelas coisas materiais. A concentração era uma reunião, que eu costumo dizer, de um clube religioso e que deixa de ser igreja, porque ela começa a entrar por um caminho onde ela vai se fossilizando e vai deixando de cumprir o seu papel espiritual como igreja do Senhor, como uma igreja que prega o evangelho, que crê num Cristo vivo, que cura, que liberta, que transforma. Hoje o que a gente vê, foi muito bem colocado pelo irmão Ed, as naturezas das igrejas da atualidade. Parece muito, e a gente identifica com muita clareza, muita igreja de Laodiceia. Muitas igrejas que estão vivendo o verdadeiro comportamento de Laodiceia. Se Jesus tivesse que escrever essa carta, uma carta para algumas igrejas hoje, talvez hoje as que mais se espalhariam eram as igrejas laodicenses. Porque Jesus se decepcionaria com igrejas que estão vivendo no luxo, no conforto, enquanto muita gente está precisando da palavra, da salvação, da ajuda social, da cooperação da igreja. Talvez as igrejas mais carentes nem lembradas são, e eles estão na pompa, estão vivendo na riqueza, como que se nossa vida fosse se encerrar aqui. Mas nós temos em Cristo uma vida eterna. Nós temos que buscar em Cristo uma vida eterna. Jesus, então, dá essas recomendações. Eu repreendo e castigo, seja diligente e arrepende, sai dessa complacência e volta a ter zelo e preocupação. E aí ele diz, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Jesus está dando uma oportunidade. E ele é tão claro aqui, a sensação de Jesus é que talvez a igreja toda não dê ouvido a essa carta. Porque ele fala, se alguém, se pelo menos um aí ouvir, eu quero só dar a oportunidade para um só. Se ele se arrepender, eu vou entrar na sua casa, vou cear com ele e ele vai cear comigo. Eu estou dando uma oportunidade. Se alguém daí me ouvir e atender o meu chamado, eu vou fazer isso com ele. Então,
Essas são as recomendações de Jesus a essa igreja. Depois de pedir para ela comprar o ouro, depois de pedir ela para poder passar o colírio, depois de pedir para ela comprar vestes com ele, falou com ele que ele repreende e castiga, ele pediu para eles serem diligentes e irem ao arrependimento, e depois ele disse que ele está à porta e dá uma oportunidade para qualquer um deles que se arrependam para poder entrar com ele e cear com ele. Essa oportunidade ele oferece numa característica individual. Se alguém daí se arrepender, eu vou entrar e vou cear com ele. Uma igreja indiferente é o título dessa lição de hoje, porque a igreja pode realmente, como bem explanado pelo pastor Saulo, estar indiferente com a situação ao seu redor. Ela olha para si mesma, tem alguém perdido, a alma caminhando para o inferno, ela está indiferente, eu estou bem, estou em paz. E ela não cumpre a sua missão, seu papel missionário. Pode ter pessoas ao lado precisando de ajuda, socorro de palavra, e ela está indiferente. Não, quem quiser que venha, eu não preciso ir. E aí ela não vai em direção ao mundo, ao perdido, ao necessitado, ao doente. Pode ter a necessidade social, como também foi citado, né? A necessidade social, e ela não exercita, não coloca em prática a expressão do amor. E aí ela vai sendo indiferente. O mundo ao redor cada dia é corrompido, pior, e ela não se importando com isso, não atento e não se incomodando. Olha, o mundo incomodando, a guerra espiritual acontecendo, o diabo tomando espaço ao redor, e ela é indiferente, ela não preocupada em entrar na guerra. Então, ou seja, armas e ferramentas que Deus dá para a igreja, e ela simplesmente deixa de lado, deixa as armas, deixa os dons e talentos, tudo aquilo que Deus derramou na igreja, fica encostado, não exerce, porque aparentemente dentro está bem. Então ela não vai vivendo, não vai cumprindo aquilo que o Senhor chamou. E aí ele, após esse chamamento para o arrependimento, porque ele foi firme, porque ele realmente falou sobre correção de postura. Porque tem coisa que não é um carinho que resolve, não é oração que resolve, é correção de postura, é mudança. É parar, se arrepender e fazer o que é certo. Então Jesus foi com essa palavra para corrigir. E aí chega ao ponto de falar, eu estou do lado de fora e eu preciso de espaço para entrar e preciso novamente ter a mesa da comunhão. Olha, se alguém abrir, eu vou entrar, nós vamos ter a mesa da comunhão novamente. E essa mesa da comunhão, é aquele que anda com Cristo, ele muda, ele é transformado, né? Zaqueu recebeu lá Jesus numa visita, depois ele saiu de manhã, olha, o que eu tenho eu vou dar para os pobres, quem eu defraudei eu vou restituir, porque agora eu aprendi o valor da verdadeira riqueza. Então ele entendeu que realmente, na mesa com Cristo, é realmente aquele que tem comunhão. A igreja então precisaria de novo sentar com Cristo, estar em comunhão com Cristo para realmente aprender de novo, viver de novo e realmente andar como Cristo quer. Eu faria um adendo aqui de um comparativo de Jesus mesmo, o próprio autor da carta, que é Cristo, fazendo ou explicando uma parábola do rico insensato. Esse rico caracteriza muito a igreja laodicense, né? Vai e vende tudo que tem e divide com os pobres. Veja que esse homem ele tinha conhecimento da lei, na parábola ele tinha conhecimento da lei, ele sabia das coisas que ele tinha que fazer, mas a conversa foi boa até o momento que Jesus disse para ele que ele tinha que vender tudo e dividir com os pobres. Ele preferiu virar as costas, né? A sensação que se dá de uma igreja rica, de alguém que tem essa postura, é do rico insensato. É uma igreja que é igual ao rico insensato, né? É só para eu fazer um adendo aqui ao comentário que eu fiz, colocando que tanto o aspecto físico, emocional, espiritual é uma preocupação de Jesus na vida de cada crente e na vida de cada pessoa. É tanto que a recomendação dele ao rico insensato vai, vende tudo que tem e divide com os pobres. Mas a riqueza o impediu. Ele preferiu virar as costas e ir embora. Amém, queridos. Assunto vasto, enriquecedor, poderíamos adentrar e avançar, né? Mas o tempo não permite. Irmão Sérgio, puder também algumas considerações ou complementos finais acerca da advertência, dos comentários do próprio Cristo, que são tão necessários para aquela igreja, para que realmente só a palavra de Deus, só a palavra do amém, que é a verdade, que é o cumprimento, só ele para falar e ter uma reação, uma mudança naquela igreja, né? O que nós podemos complementar como um fechamento, uma conclusão sobre esta carta? 3 pontos
a se destacar. Apesar de toda essa repreensão, eu vejo aqui nesta igreja, nesta carta à igreja de Laodiceia, a maior expressão de graça e amor de Deus, de Jesus. Sérgio, como assim? Primeiro, Jesus ele chama aquela igreja ao arrependimento. Eu só chamo ao arrependimento quem eu amo, né? Comentávamos no início sobre um comentário do grande doutor, pastor Carlos Augusto Vailate, que se fôssemos comparar a situação da igreja de Laodiceia, a comparação às águas mornas, seria como aqui em São Paulo, seria como o rio Tietê. Jesus está falando, olha, sai aí do centro, das águas sujas e volta ao início. Vai lá para o início, nas águas cristalinas, né? Segundo ponto, Jesus, ele quer que nos arrependemos porque ele tem coisas melhores, riquezas melhores para nos dar. E o terceiro ponto aqui é o convite que ele faz, o convite de amor. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, aí é que vem, entrarei em sua casa. E Jesus faz um dos convites para quem conhece o contexto da Ásia e da igreja primitiva. A maior prova, evidência de amor entre os irmãos era o que nós chamávamos, o que é conhecido como a festa do ágape, que era o ato de ceiar juntos, de comer juntos, era o maior exemplo de comunhão. E Jesus fala, olha, se alguém escutar, eu entrarei e cearei com vocês, dividirei o pão com vocês, eu terei comunhão com vocês. Então, eu penso que o desejo do Senhor Jesus para nós, que de certa forma também somos igreja de Laodiceia, é que voltemos a praticar as primeiras obras, que compremos dele as riquezas, que busquemos as riquezas celestiais e que, acima de tudo, entendemos que toda e qualquer repreensão de Jesus, por mais dura que seja, são provas do seu amor, porque ele mesmo disse, eu castigo, eu repreendo aqueles que eu amo. Então eu vejo nesta carta todo esse discurso até severo, né? Até drástico, como uma prova do amor de Deus por nós, igreja. Queridos, que você, amado professor, aproveite esta oportunidade para que o seu aluno, se houver algum indício de indiferença em relação a alguma área da vida espiritual, de algo acerca do reino, seja despertado nisto, que nossas igrejas sejam alertadas, estejam vigilantes, com a visão espiritual correta para jamais cair na mornidão, ou se alguém está na mornidão, que seja despertado. Que em nome do Senhor Jesus, você seja um instrumento para mostrar a realidade interessante aquela cidade e a carta de Jesus, e mais interessante ainda, nós conseguirmos olhar para as nossas vidas, nossos alunos olhar para dentro de si mesmo, nossas igrejas se examinarem com temor de Deus, um santo tremor e reverência a Deus, para que realmente esta carta tenha um efeito positivo, tenha um efeito de despertamento, seja um despertador espiritual dizendo, olha, abre o olho, dizendo, olha, busca a riqueza de cima, qual riqueza você tem buscado, como que está a tua vestimenta espiritual, e que no nome do Senhor Jesus, essa expressão de amor de Cristo por Laodiceia mostra a chance de Deus em busca do que está caindo, do que está afastando, do que está manquejando, do que está como uma ovelha se desgarrando aos poucos, mostrando que o Senhor Jesus é aquele que trabalha em todas estas 7 igrejas, animando algumas, incentivando outras, alertando, corrigindo, repreendendo, mostrando, Ele ama, Ele cuida, Ele levanta o que está caído, Ele abate o que está soberbo, Ele vai fazendo o equilíbrio justo para que todo o corpo se encaixe e funcione ligado em amor, funcionando com a vitalidade do Espírito Santo, sendo aquele que está no meio de todos e vinculando todos em amor e na virtude do Espírito de Deus. Que em nome de Jesus você tenha uma aula abençoada, uma aula edificante, enriquecedora, e que a igreja do Senhor Jesus seja edificada através do ministério da Escola Bíblica em nossas congregações. Desde já quero agradecer a presença do pastor Saulo mais uma vez o diácono Sérgio, com os comentários também muito edificantes. Agradecemos
a vida e cooperação deles, que você acompanhe a próxima lição, lição de número 11, que será a atuação do anticristo, a igreja e a atuação do anticristo. Esteja atento para não perder, para acompanhar o vídeo, para que você tenha prosseguimento de todo o conteúdo da revista e que certamente tem sido uma bênção para todos nós. Deus continue te abençoando em nome do Senhor Jesus.